Felizmente, encontrei uma revista com mulheres de nádegas grandes. E quando diz encontrei, quer dizer que pegou da sua gaveta de meias e trouxe. Esta é a teoria do Big Bang. Você nunca viu, não dá pra assistir por streaming em lugar nenhum, mas ela existe. E é muito estranho. Mas, mais importante, é muito ruim. Eu assisti alguns pilotos não exibidos para este canal e este é um programa totalmente diferente. E não funciona, tanto que, mesmo após gostar de partes do piloto, uma emissora exigiu reformulação total da proposta do programa. Mas isso também serve como lição sobre as realidades da TV tradicional e como identificar erros antes que virem problemas maiores. Esta é uma análise sobre erros de pilotos, o motivo da demissão e substituição da Penny original e como um dos personagens mais icônicos da TV era inicialmente bagunçado. O que você está prestes a ver é uma versão de The Big Bang Theory, que foi recusada por todas as emissoras para as quais ela foi levada durante a temporada de pilotos de 2006. O piloto é uma mancha para a emissora e só existe em definição padrão, então é isso que você verá aqui. Ele apenas segue seu instinto evolutivo de proteger uma fêmea fértil em perigo. Ah, que bom, eu estava com medo de que fosse algo estranho. Esta é a versão original de Penny no The Big Bang Theory. Ela é praticamente insuportável nesse piloto. A estrutura geral aqui é mais ou menos a mesma. O cara cria o banco de DNA, a jovem mulher fica sozinha, conhece 2 nerds e se muda para o prédio. Qual é o problema dele? Não é aqui que a gente normalmente senta. A gente senta naquela mesa ali. Aquela é a nossa mesa. Ei, não quero incomodar vocês. Obrigado. Então logo de cara vamos dizer que é por 3 dias. 1 semana no máximo. Só que aqui, ela fica no apartamento dele, e os problemas começam daí. Para começar, Kate, que seria Penny no programa final, é simplesmente cruel. Em testes com o público, Chuck Lorre revelou que o maior feedback foi que a audiência queria que a mulher maldosa ficasse longe dos garotos gentis. Essa Penny não se importa com eles. Ela é manipuladora, irritada e francamente desagradável de assistir. Não ajuda que Amanda Walsh, ótima atriz que interpreta Kate, não tenha nenhuma química com Jim Parsons e Johnny Galecki. Você está me convidando para jantar? Sim. Por quê? Isso é um problema quando seu personagem, no episódio piloto, passa um tempo zoando os caras pela falta de experiência com mulheres. A presença da Penny aqui parece mais um teste de câmera do que um piloto. Não funciona. Fica a lição sobre a escolha do elenco. Você ouve muito falar sobre química em filmes e na TV e provavelmente tem dificuldade em identificar quando ela funciona, e isso acontece justamente porque está funcionando. Existe química. Se os atores não interagem bem, especialmente em sitcoms, o timing sofre e as piadas e emoções não funcionam. O jeito mais fácil de notar isso é assistindo filmes como Alvin e os Esquilos, Hop ou Transformers. Veja como os atores parecem distantes dos colegas em CG ou o quanto precisam exagerar na atuação para compensar o fato de que normalmente não há nada diante deles no set além de bolas de borracha. E eles não estão contracenando com nada, então muita coisa fica ou sem graça ou incrivelmente exagerada. Na maioria das vezes, fica sem graça. Se você sente isso com personagens de uma sitcom, é sinal de problema de química no elenco. Quando parece que eles poderiam estar interagindo com bolas de borracha, quando parece que não há um ser humano na frente deles. Aqui também acontece. Penny não é carismática nem engraçada. Ela quase parece vilã, mas não é a única personagem estranha. Estávamos fantasiados. Ele interpretou tão bem um vulcano afetado pela febre de acasalamento de Ponfar que não consegui recusar. O que realmente muda para esse piloto não é só como tiveram que alterar Sheldon Cooper depois. É um retrato perfeito de como não entender um personagem. No piloto original, Sheldon era uma mistura de ideias, algumas das quais eram diametralmente opostas entre si. Inconsistência no personagem. Aqui Sheldon é meio cafajeste. Por exemplo, no banco de doação, ele disse que uma revista com um grande traseiro na capa o ajudou a completar o processo. E depois, ele argumenta sobre como isso é totalmente normal. Outra personagem, sobre quem vamos falar em um segundo, comenta no episódio que o encontro noturno dela com Sheldon, um tempo atrás, foi cheio de encenação. Quando vê Kate vulnerável na rua, ele não liga pra ela, assim como o Sheldon final. Mas, ao invés de manter a indiferença, esse Sheldon mostra interesse físico por ela? Sim, é isso mesmo. Na versão original de Big Bang, Sheldon Cooper era reprimido, mas mais avançado em um aspecto, a ponto de ele e Leonard disputarem a atenção romântica da Penny e de outra personagem ao mesmo tempo. Porque isso não funciona.
Bem, quando você coloca dois personagens principais competindo pela afeição de um terceiro personagem principal, não só o conflito fica óbvio demais, mas, uma vez resolvido, você divide a audiência com essa decisão. Time Chicks ou Time Chicks. Mais importante ainda, o Sheldon não é escrito de forma particularmente boa. Eles misturam confusão social com uma intenção física que só funciona para a comédia, resultando em algo que lembra duas versões do Leonard, policial bom e policial mau. Quando o Sheldon demonstra desejo físico tão abertamente, ele parece mais um excluído sexualmente frustra do que alguém com dificuldades de comunicação e conexão. Agora, vamos falar do personagem que venho citando. Vamos colocar as cartas na mesa, certo? Eu e Leonard estamos pesquisando juntos, de forma casual e profissional. Em alguns meses haverá uma transição. Quer tomar um café? Não existem Howard e Raj aqui. A versão original de Big Bang não tinha Howard e Raj. Eles foram criados em resposta a Gilda, essa mulher bem aqui. Você pode notar uma semelhança com outra pessoa mais uma vez, mas vamos chegar lá. Gilda foi a resposta do piloto a Kate, ou a Penny original. Ela era o oposto dela, uma personagem não leva desaforo para casa, com estilo fofo infantil, criada como interesse romântico rival para Leonard e Sheldon. Em vez de 5 amigos juntos em um apartamento, como no programa final, um clichê de sitcom, havia 2 nerds de 20 e poucos anos competindo pela atenção de 2 mulheres dominantes. Gilda era uma presença desconfortável no episódio piloto. Ela confundia uma trama simples, mas também era seca, sem graça e um peso para o ambiente. Tanto ela quanto Penny não são personagens bem escritas. Esse estilo de sitcom com 2 caras e 2 garotas só poderia terminar de uma maneira, mas ao remover Gilda, manter e reformular Penny e adicionar mais 2 caras, eles resolvem esse problema. Mas afinal, quem é Gilda? Estou aqui porque minha mãe e eu concordamos que eu vou sair em um encontro pelo menos uma vez por ano. Interessante. Minha mãe e eu temos o mesmo acordo sobre ir à igreja. Vamos discutir o que desse piloto foi incluído no programa ou no piloto final. A história da Penny sendo abandonada e sozinha obviamente resultaria na mesma trama do piloto final. Então, com os caras começando o dia com a doação, Gilda, 3 temporadas depois, acabaria se tornando o modelo para Amy Farrah Fowler. São praticamente a mesma personagem, até nas roupas e no penteado. Ah, e a música tema original. Isso mesmo, cegos pela ciência. Então acho que isso mudaria, mas olha, ainda é uma música pró-ciência. Olha, The Big Bang Theory é obviamente um programa e um tema polarizador na internet, mas, independentemente da sua qualidade, é difícil não valorizar o que Chuck Lorre e sua equipe conseguiram aqui. Eles correram um risco. Eles criaram um piloto independente com recursos próprios, fora do sistema dos estúdios. Foi ruim. Eles fracassaram. Em vez de serem desafiadores e dizerem que não entendem o gênio da criação, ou que só faltam encontrar as pessoas certas que vão entender o programa, não fizeram isso. Eles engoliram o orgulho, aceitaram o feedback, voltaram à estaca zero e transformaram um dos piores pilotos fracassados da televisão em uma das sitcoms de maior sucesso da história da TV. Se The Big Bang Theory é pra você ou não, é um dos melhores exemplos de correção de rota na indústria. Então, se você acha que o seu trabalho é ruim, se estão dizendo que pode haver um problema no que você faz, no seu texto, na sua arte, dê outra olhada nisso. O feedback pode estar errado, pode estar fora de lugar, mas você, o artista, sempre será a última pessoa a saber com certeza. Mas é sempre melhor ser a última pessoa a encontrar o problema do que nunca encontrá-lo. Ok, deixa eu ver se entendi. Leonard, Howard, e desculpa, qual era mesmo o seu nome? Raj Kutarpoli, o Ringo do elenco de personagens de The Big Bang Theory. Mas o papel de vela do personagem certamente não é culpa do ator Kunal Nayyar, que fez o melhor que pôde com o material ruim que recebia toda semana. O problema com Raj vai além da simples falta de interesse dos roteiristas pelo personagem. Eles parecem às vezes quase ressentidos por terem que incluí-lo no programa. Não. Sim. Não. Sim. Não. Sim. Tenho 3 irmãos, 2 irmãs, Shannon. Consigo fazer isso o dia todo. Estreando em 2007, The Big Bang Theory foi um enorme sucesso de audiência, e embora a série certamente tivesse muitos críticos, é impossível negar seu impacto durante a maior parte de sua exibição. A série estreou no momento exato do zeitgeist cultural, quando a dominação geek em Hollywood estava prestes a começar. Com o Homem de Ferro iniciando o MCU e o Cavaleiro das Trevas, de Christopher Nolan, lançados com um ano de diferença, uma grande mudança na visão popular sobre ser geek estava para ocorrer.
A popularidade aparentemente imparável da série se tornou uma ilustração perfeita de como a cultura geek havia se tornado mainstream. A série chegou ao ponto de contratar consultores científicos para garantir que o jargão científico e as fórmulas matemáticas nas decorações do cenário fossem precisos. No entanto, apesar dessa aparente fidelidade aos tipos de pessoas que a série retrata, pode ser difícil dizer se a série alcançou um público tão grande, em parte porque parecia querer agradar aos dois lados com seu humor. A comédia de The Big Bang Theory está rindo com os personagens ou o humor é feito às custas deles? Ei, Sheldon, que tal a gente sair lá fora e jogar uma partida de futebol americano? Esta é uma casa judaica. Eu não tenho bola de couro de porco. Essa apatia, em relação ao Raj em particular, aparece várias vezes e acaba prejudicando a forma como nos sentimos em relação a ele. Seus maneirismos caricatos ficam tão irreais, mesmo para uma sitcom, que destroem completamente o envolvimento do público com ele. Apesar do enorme sucesso da série, ela quase não chegou a ir ao ar. A série teve 2 pilotos. O primeiro mostrava só Sheldon e Leonard como protagonistas. Como exatamente você se distrai fazendo uma doação de esperma? Tem algo mais interessante nas suas calças? A recepção ruim do público teste ao primeiro piloto levou a uma reformulação geral da série. A única parte do programa que não mudou foram os personagens Sheldon e Leonard, que receberam os maiores elogios do público teste inicial. A versão regravada do piloto trocou a atriz de Penny e incluiu Howard e Raj como protagonistas. Bill Prady, co-criador do programa, disse: "Se gostaram desses dois, vamos dar mais 2 a eles." Essa citação mostra que Raj e, em menor grau, Howard foram ambos pensados depois na criação da série. Raj frequentemente soa redundante perto dos outros personagens, e ao saber que sua criação foi apenas para atender ao que o público queria, entende-se por que ele nunca teve real destaque. Em teoria, Raj deveria ocupar um espaço importante dentro do ecossistema da sitcom, sendo aquele personagem coadjuvante que rouba a cena. Deixa eu te perguntar uma coisa. Um cara passivo invadiria aqui pra olhar nos seus olhos e dizer: "Ei, Ducus Flower, beleza?" Personagens como Cosmo Kramer, Ned Flanders ou o próprio Fonz podem não ter tanto tempo de tela quanto os personagens centrais, mas sua energia cômica traz algo especial que mantém o público rindo. Gosto do seu jeito de falar besteira. Apesar de muitas vezes não sustentarem um programa sozinhos, esses personagens são essenciais para expandir o universo da sitcom e trazer novas abordagens cômicas em cada cena. Raj serve apenas como saco de pancadas humano. Ele é frequentemente retratado como o alvo das piadas, em vez de ser a fonte de uma comédia genuína. Sua principal piada nas 6 primeiras temporadas era não conseguir falar perto de mulheres, exceto quando estava bêbado. Num instante sou solteiro, no outro estou casado e dirigindo uma minivan para jogos de cricket do PV nos subúrbios de Nova Delhi. Você está falando comigo? Tem outro Benny aqui. Isso gerava situações engraçadas em que Raj era excluído dos planos por não conseguir falar. Piadas soam desnecessariamente maldosas em um programa que geralmente não tem esse tom. Isso sem falar das piadas frequentes às custas de Raj sobre sua identidade cultural, sugerindo que Sheldon tem mais conhecimento sobre o hindi do que ele. Se você realmente quiser se desafiar, pode aprender a falar hindi. Você pode dizer isso em inglês? Na verdade, eu nunca aprendi hindi. Essas piadas funcionam para personagens como Sheldon, mas muitas vezes parecem zombar injustamente dele. A dificuldade de Raj em conversar com mulheres começou a mudar no fim da 6ª temporada da série. O produtor Steve Malero comentou sobre a mudança dizendo: "Não é a melhor situação ter um personagem que só consegue falar com mulheres com uma bebida na mão." Isso só reforça como os roteiristas consideravam Raj irrelevante, pois demoraram mais de 135 episódios para notar esse erro. O momento da cura de Raj parece um tanto insatisfatório. Após ser dispensado por sua namorada, Lucy, no fim da 6ª temporada, Raj de repente volta a conseguir falar com mulheres. É só o álcool falando. Não, não é. Eu não bebo desde ontem à noite. Realmente não há uma lição aprendida ou um momento de crescimento. Ele simplesmente superou isso. Quando os roteiristas libertaram Raj do mutismo seletivo, o personagem passou a participar das mesmas confusões românticas que os outros da série.
Raj tem alguns relacionamentos que finalmente lhe dão certa aparência de enredo na série. Infelizmente, o personagem parece estar tentando alcançar os relacionamentos já formados na série. As perspectivas românticas de longo prazo para Raj quase sempre fracassam. Talvez a versão mais insultuosa disso aconteça na temporada final, quando Raj entra em um relacionamento com Anu, uma mulher ambiciosa que na verdade pede Raj em casamento. Ela parece ser o par romântico definitivo para ele. Eles se desafiam de maneiras que tornam ambos os personagens mais interessantes, e isso acaba ajudando Raj a crescer depois de ter ficado estagnado durante a maior parte da série. Porém, isso acaba sendo desfeito no episódio 22 da 12ª temporada, quando Anu consegue o emprego dos sonhos em Londres e Raj inicialmente aceita se mudar. Me ofereceram um cargo de gerente. Isso é incrível. Esse é o seu sonho. É aqui em Londres. Ah! Ele então é convencido a ficar por Howard e rompe completamente o noivado. Raj é, mais uma vez, transformado em um acessório do grupo de amigos, em vez de ser desenvolvido como um personagem com seu próprio senso de autonomia. O romance dele acaba de forma sem graça, com ele explicando sem entusiasmo que valoriza mais os amigos do que o relacionamento com Anu. A insistência em manter Raj nos Estados Unidos, impedindo sua independência, parece pior que os insultos constantes ao personagem nas primeiras temporadas. O showrunner Steve Holland explicou: Anu parecia a pessoa com quem você não queria ver Raj junto. Você quer que Raj tenha aquele tipo de romance de conto de fadas com o qual ele sonhou todos esses anos. O que é uma perspectiva perfeitamente válida de se ter, mas os roteiristas não fizeram nenhum esforço para criar qualquer tensão no relacionamento entre Anu e Raj, para que a decisão de Raj de ficar parecesse satisfatória. Não tentaram dar a Raj um final de conto de fadas, pois o término foi nos episódios finais da última temporada. Apesar dos avanços ao permitir que Raj converse com mulheres, ele é o único personagem principal sem um desfecho romântico satisfatório. Sitcoms como The Big Bang Theory ganham destaque por atuações icônicas de personagens secundários, que muitas vezes são mais lembrados que os principais. Como está, a série fica com um vazio deixado pelo Raj, fazendo o público questionar por que acompanhou sua jornada. Se os roteiristas não demonstram interesse no personagem, por que o público deveria? O que você está estudando? Microbiologia. Ah, legal. Então você poderia me estudar. Eu não entendi. Foi a primeira vez que Howard Wolowitz conheceu Bernadette Rostenkowski. E se você é fã de The Big Bang Theory, então já sabe que, apesar desse começo nada promissor, o relacionamento deles foi longe. Eles iriam morar juntos, se casar, ter filhos, tudo isso. Nem sempre foi assim. A personagem Bernadette de Melissa Rauch inicialmente seria apenas uma participação em um episódio. Isso foi antes de perceberem que ela resolveria o maior problema de The Big Bang Theory. Eu não podia andar de bicicleta porque minha mãe temia que eu perdesse a virgindade passando por um buraco. Nossa, você não perdeu, né? Não foi numa bicicleta. The Big Bang Theory estreou em 24 de setembro de 2007. Ah, oi. 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 Oi! Mas, se você assistiu ao nosso vídeo sobre a versão muito estranha de The Big Bang Theory que você nunca viu, então já sabe que o piloto original da série de sucesso era extremamente diferente do que estamos acostumados a ver. Percebendo o potencial, mas não totalmente satisfeita com a versão que tinham, a CBS pediu para que a série fosse reformulada, o que basicamente significou substituir a protagonista feminina original, Kate, pela agora conhecida Penny. Percebendo que o ponto alto do piloto era a dinâmica entre Sheldon e Leonard, os criadores Chuck Lorre e Bill Prady decidiram incluir mais dois amigos ao grupo nerd, Raj e Howard. Assim como Sheldon e Leonard, Raj e Howard eram cientistas inteligentes. Interpretado por Simon Helberg, Howard é engenheiro aeroespacial formado pelo MIT, treina e vai ao espaço como astronauta. Mas, diferente dos outros três, Howard é, para ser gentil, muito agressivo com as mulheres. Para ser menos gentil, ele é um pervertido sexista e assediador sexual em série que não apareceria na TV após o Me Too. Mais precisamente, usamos sua esponja de banho. Esfoliei ela até não poder mais. Entre as atitudes mais assustadoras de Howard estão perseguir o elenco do America's Top Model com tecnologia militar hackeada, permitir que uma amiga fosse espancada porque ele ficou excitado com a ideia de ver uma briga entre mulheres e esconder uma webcam em um ursinho de pelúcia dado a Penny para espioná-la. E isso é só a ponta do iceberg de vergonha alheia. Claro, os outros três caras do programa também se comportaram mal às vezes, mas o Howard era de longe o pior reincidente. Como Barney Stinson em How I Met Your Mother, ele era o
típico tarado sem arrependimentos, um clichê comum em séries de comédia desde Sam Malone em Cheers. Só penso em chegar em casa e deitar na cama. Precisa de alguém para te amparar? Com o tempo, Howard passou a ser criticado desde o início, inclusive com pedidos para sua remoção, e nem Helberg defendeu o personagem diante da reação negativa. Mais tarde, ele explicou as pessoas ficavam insatisfeitas com coisas que Howard fazia ou dizia, e eu concordava. Mas embora isso não fosse realmente evidente tão cedo na série, The Big Bang Theory seria o tipo de série que permitiria que os personagens evoluíssem. A evolução de Howard começa com a chegada de Bernadette na terceira temporada, episódio 5, o corolário da cobertura de doce assustadora. Bernadette era garçonete com Penny na Cheesecake Factory enquanto trabalhava para pagar a própria pós-graduação e se tornar microbiologista. Penny marca um encontro com Howard a pedido de Leonard, mas ele dá errado logo no início. Você gosta de mágica? Na verdade, não. Tudo bem. Howard passa a maior parte do tempo tentando encontrar um interesse em comum entre os dois, enquanto Bernadette descarta casualmente tudo o que ele sugere, desde jogos de interpretação até filhotes de cachorro. Mas mais tarde naquela noite, os dois acabam se conectando ao perceberem, surpresos, que ambos têm mães absurdamente dominadoras. E quando a noite termina, o encontro é realmente um sucesso. É um encontro. Eu sou uma casamenteira ou não sou? Bernadette retorna 4 episódios depois e vemos que já estão no terceiro encontro. Na verdade, ela nunca deveria ter voltado. O episódio não se preocupou se o público lembraria da personagem, pois seu nome só aparece nos créditos finais, nunca é dito em voz alta. Rausch confirmaria depois. Eu só ficaria lá uma semana, mas disseram que faria mais alguns episódios. O motivo é fácil de imaginar. Desde os primeiros momentos deles juntos na tela, fica óbvio que Rausch e Helberg têm uma verdadeira química cômica como atores. Bernadette rapidamente se revela o par ideal para equilibrar as piores características de Howard. A habilidade natural dela de deixá-lo constantemente confuso muda imediatamente a imagem dele de alguém agressivamente cafajeste para um neurótico inofensivo. Garotas, minas judias americanas. Apenas coma seu jantar. Não o leve tão a sério. Muito do que ele diz é para ser engraçado. Nunca duvidamos que ela está no controle e não nos preocupamos, mesmo sabendo que ele é meio escroto. Ainda assim, tudo tem uma certa doçura. A recusa de Bernadette em agradar Howard, fingindo interesse em qualquer coisa que ele mencione, faz com que seja realmente significativo quando eles finalmente se conectam por algo verdadeiro, e é difícil não se encantar com esse vínculo estranho deles. Howard, uma garota não sai com um homem como você, com sua aparência, conversa elegante e mãos ousadas, se não espera que ele tome a iniciativa. Dado o status controverso de Howard entre os espectadores, parece que os produtores tentaram dar um novo rumo ao personagem ao trazer esse novo interesse amoroso. Mas Pride afirma que Laurie evitava esse planejamento e raramente escrevia o programa com foco em arcos longos. Pride diz que a inclusão de Bernadette e Amy Farrah Fowler, vivida por Maya Bialik, aconteceu naturalmente na narrativa. Segundo ele, os personagens surgiram devido à relação com os demais, sem um plano ou projeto definido. Mas, propositalmente ou não, os produtores aparentemente reconheceram rapidamente a oportunidade que haviam criado para si mesmos e imediatamente apostaram tudo em usar Bernadette para reabilitar seu personagem mais problemático. Na segunda aparição, ela exige um compromisso de Howard antes de dormirem juntos. Preciso saber se você quer um relacionamento ou só uma noite. Ok, só pra deixar claro, só tem uma resposta certa. Ao final do episódio, ele mantém um relacionamento estável com uma mulher forte e inteligente que sabe lidar com ele. Rausch, que criou rapidamente a voz aguda e icônica de sua personagem inspirada em sua mãe, participou de mais 5 episódios na terceira temporada. Nesse período, Bernadette, sendo colega de Penny no restaurante, teria chance de interagir com o elenco principal da série. Sua química cômica era tão boa com todos eles quanto era com Helberg, e ela seria promovida ao elenco fixo na 4ª temporada. Inteligente, mandona e engraçada, Bernadette revelou-se uma personagem complexa. Seu jeito carinhoso, baixa estatura e voz engraçada escondiam que, por dentro, ela era uma líder e competidora muito determinada, que não aceitava desaforo. Vou enrolar este jornal. É uma foto falsa. Você está com cera nos ouvidos. O homem disse que é uma foto comum. Ela também sabia responder de forma devastadora quando necessário. Seu idiota! O que você disse para o Howard? Você falou que estava acontecendo algo entre a gente? Porque ele acha que tem alguma coisa. Ele está completamente surtando. Isso a tornou uma das integrantes fixas mais consistentemente engraçadas da série.
Apesar de ser a integrante do grupo que esteve no centro do menor número de enredos, é quase impossível imaginar como a série teria sido sem ela. Ela se tornaria uma amiga de Penny, Leonard e Amy, um interesse amoroso secreto para Raj e, de certa forma, uma figura parental substituta ocasional para Sheldon. E embora seja verdade que ela podia ser um pouco agressiva com seus amigos e muitas vezes era dura demais com eles, ela também era uma guardiã ferozmente protetora do grupo, sempre disposta a defendê-los contra pessoas de fora ou até mesmo uns dos outros. É melhor você encontrar a mãe do meu marido, porque de um jeito ou de outro, sairemos deste aeroporto com uma mulher morta. Claro, o papel principal dela sempre seria ligado ao relacionamento com Howard. O envolvimento com ele o faz deixar de ser um aspirante a playboy. No restante da série, as histórias de Howard focam no romance tradicional, no casamento saudável e no amor pelos filhos, representando uma grande mudança. Mesmo assim, Howard não muda rapidamente. Alguns de seus momentos mais estranhos ocorrem após a chegada da futura esposa. Por exemplo, ele já traiu Bernadette digitalmente ao ter cybersexo com outra mulher no World of Warcraft enquanto ela estava no cômodo ao lado. Apesar de superarem isso, muitos fãs jamais perdoaram Howard pela traição. Apesar dos tropeços, desde que Bernadette chegou, Howard vinha se tornando um homem melhor. Helberg agradeceu a mudança, dizendo depois que era mais divertido interpretá-lo conforme seu coração crescia e ele deixava de ser cafajeste. Isso é fácil de acreditar, pois para o público era mais divertido ver o Howard depois disso. A chegada de Bernadette resolveu o problema do Howard e trouxe um dos personagens mais marcantes da série ao mesmo tempo. Isso é genialidade. Minha mãe sempre dizia para usarmos cueca limpa caso ocorra um acidente. A pessoa já está num acidente. Isso não impede que aconteça de novo, principalmente se eu estiver dirigindo. A deficiência do pato adesivo não foi uma estreia nem um final. Não apresentou nenhum personagem novo importante e não teve nenhum convidado especial. Foi apenas um episódio comum em que Sheldon ajuda Penny a ir para o hospital depois que ela escorrega na banheira, enquanto Leonard, Howard e Raj ficam chapados no deserto. Mas apesar do fato de que nem mesmo os roteiristas e produtores provavelmente perceberam isso na época, a deficiência do pato adesivo foi o episódio perfeito de The Big Bang Theory. Certo, isso foi muito bom. Tratado e suculento ao mesmo tempo. Estreando na CBS em 24 de setembro de 2007, The Big Bang Theory era uma sitcom coral focada principalmente nos físicos do Caltech e colegas de quarto Leonard Hofstadter e Sheldon Cooper. A vida deles muda quando Leonard se apaixona por Penny, aspirante à atriz que se muda para o apartamento em frente. Junto com a amizade entre Sheldon, Leonard e seus colegas de trabalho Howard e Raj, o romance de Leonard e Penny foi uma das tramas centrais de toda a série. Mas hoje em dia, se você perguntar para a maioria dos fãs qual era o relacionamento mais forte e interessante da série, eles provavelmente vão dizer que era a improvável amizade entre Sheldon e Penny. Dizemos improvável porque os dois personagens são tão diferentes quanto possível. Eu estava pensando se você pode me ensinar física. Um pouco de física? Sheldon é o nerd mais nerd em um programa que apresenta 4 cientistas de alto nível. Ele é extremamente inepto socialmente e só se importa com ciência e ficção científica. Duas coisas pelas quais Penny não tem o menor interesse e, por outro lado, Penny é uma festeira. Ela é a personagem mais sociável do programa, e seus interesses incluem coisas como suas roupas, sua vida amorosa e sua carreira de atriz. Nada disso Sheldon parece entender nem um pouco. Naturalmente, essas diferenças colocam os personagens em conflito, e desde o início eles gostam de fazer piadas um sobre o outro. Ah, pensei que sentia cheiro de pizza. Isso é impressionante. Se pepperoni fosse explosivo, poderia substituir os pastores alemães nos aeroportos. Apesar disso, uma amizade entre os dois também começa a surgir, produzindo alguns dos momentos mais memoráveis das 2 primeiras temporadas da série. Incluem, por exemplo, a cena icônica no episódio A Anomalia da Massa de Panqueca, da primeira temporada, onde Sheldon doente convence Penny, relutante, a cantar Soft Kitty enquanto ela passa Vaporub em seu peito. Mas só no 8º episódio da terceira temporada, a deficiência de patinhos adesivos é que o verdadeiro potencial da dupla inusitada formada por Sheldon e Penny realmente ficaria claro. O episódio inicia com Leonard, Howard e Raj acampando no deserto para ver uma chuva de meteoros. Sheldon não está com eles, mas provavelmente devido à sua personalidade teimosa e cabeça dura, eles não parecem nem um pouco chateados com isso. Que pena que Sheldon não pôde vir com a gente. Não é a mesma coisa sem ele. Enquanto isso, em casa, Sheldon ouve Penny pedindo ajuda do apartamento dela. Ele corre até lá, apenas para descobrir que ela escorregou no chuveiro e deslocou o ombro. Ela depende dele para levantar, se vestir e ir ao hospital.
Desde o início, fica claro que Sheldon é totalmente inadequado para essa tarefa. Mesmo ela gritando por ajuda, ele para em cada porta, do apartamento, do quarto e do banheiro, para bater e esperar permissão antes de entrar. E enquanto ela está deitada no chão da banheira, claramente com dor, ele fica parado na porta, sem saber o que fazer, explicando por que as banheiras são escorregadias e como ele tem adesivos de patinhos no chão da própria banheira para evitar esse tipo de acidente. Eles são engraçados porque patos não precisam nem podem usar guarda-chuvas. Esses patinhos claramente inspiram o título do episódio, e o fato de Penny não ter algo assim pode ser visto como uma deficiência. O episódio logo mostra que a verdadeira deficiência de patinhos adesivos é o mesmo motivo que fez Leonard, Howard e Raj ficarem felizes por estarem longe de Sheldon. Ou seja, sua incapacidade de funcionar no mundo como a maioria das outras pessoas. Desde que ele chega ao banheiro da Penny, a total incapacidade de Sheldon de perceber sinais sociais fica evidente. Ao ouvir Penny gemer de dor, ele menciona seus patinhos de banho sem perceber e, ao ajudá-la com roupas, comenta sobre a desorganização da gaveta de roupas íntimas. Eu não vejo nenhum sistema de organização aqui de jeito nenhum. Quais calcinhas você usa às segundas-feiras? No carro, Sheldon a faz esperar frustrada enquanto ajusta o espelho com perfeição, mas precisa recomeçar após mover o banco. Durante o trajeto, ele ignora seus pedidos para ir mais rápido e, de forma rude, lhe faz um sermão sobre os perigos de ignorar a luz do motor, o trabalho de Spock na Enterprise e como o caractere chinês tatuado nas costas dela não significa o que ela acha que significa. No hospital, Sheldon tenta ajudar Penny com os formulários de admissão, mas só a deixa exausta. Ela implora para que ele pare de ser tão obtuso por um momento e pelo menos tente confortá-la, mas Sheldon não faz ideia de como fazer isso. O máximo que ele faz é dizer de forma estranha: "Vai ficar tudo bem, o Sheldon está aqui", enquanto tenta, sem jeito e sem sucesso, confortá-la com contato físico. Obrigada, isso está muito melhor. No fim, os dois voltam para casa e Penny, sob analgésicos, pede que Sheldon a coloque na cama. Mesmo estando sob efeito de remédios, ela dá a ele uma última chance de corresponder, pedindo que ele cante Soft Kitty para ela. Ele hesita no começo, mas finalmente faz o que ela quer. Quando a música termina, ela está sorrindo para ele, tendo recebido pelo menos um pouco de calor humano sincero. Esse momento é marcante, pois o episódio Anomalia da Massa de Panqueca mostrou que a mãe de Sheldon cantava Soft Kitty para ele quando estava doente. Penny, com alta inteligência emocional, percebe que essa é a única forma de consolar outra pessoa que Sheldon realmente entende. Sua alegria ao ensinar a ele como cuidar dela, assim como fez quando ele estava doente, é evidente. Só ela poderia ensinar essa lição a ele, provando que as diferenças entre Sheldon e Penny também os tornam amigos ideais. Gatinho fofo, gatinho quentinho, bolinha de pelo. Eu tenho a noite toda, Sheldon. A deficiência do pato adesivo traz alguns dos melhores roteiros e piadas da série, permitindo que até Leonard, Howard e Raj saiam da sombra de Sheldon e ajam como um trio bobo. Também é o episódio em que Parsons e Cuoco mostraram ter uma das melhores químicas cômicas da série. Na verdade, não seria exagero dizer que quase todo episódio em que eles passam bastante tempo juntos em cena é praticamente garantia de risadas. O episódio O Vórtice da Caça ao Tesouro da 7ª temporada, onde eles se unem para vencer a caça ao tesouro, é um bom exemplo. O que você está fazendo? Você tem que começar pelas bordas. Não há jeito certo, Sheldon já achou peças que encaixam. Bem, desmonte elas e comece pelas bordas. O que torna a deficiência do pato adesivo perfeita é como ela afeta Sheldon, Penny e a relação deles, o avanço. Ela o ajuda a alcançar seu primeiro crescimento significativo na série, mostrando que seu comportamento irritante não é malicioso, mas sim resultado de sua dificuldade em entender como agir. Ao mesmo tempo, o simples fato de ela continuar procurando pelo lado humano dele e se recusar a simplesmente descartá-lo como um idiota, mostra que ela não é tão indiferente a ele quanto costuma parecer. Isso parece com aquele filme Wall-E no final. Você é tão cheia de amor e consegue salvar uma planta e tirar as pessoas gordas das cadeiras flutuantes. Talvez por isso, ao longo da série, Penny acabe virando uma espécie de irmã mais velha para Sheldon. Nos próximos episódios, ela o protege intensamente de quem não o entende tão bem quanto ela. Nos desafios diários, ela estará ao lado dele de forma mais constante que qualquer um do grupo de amigos. Poucas vezes, isso fica tão claro quanto no episódio A Experimentação da Celebração, da 9ª temporada, quando Penny convence Sheldon, exausto, a sair do banheiro durante sua festa de aniversário repleta de celebridades.
Se quiser passar seu aniversário no banheiro, fico feliz em te acompanhar. Todo mundo vai achar que eu sou esquisito. Da mesma forma, Sheldon sempre tenta cuidar de Penny quando ela parece precisar. É verdade que isso acontece com muito menos frequência na série, e os esforços dele muitas vezes parecem condescendentes. Episódios como A Ocupação, da 7ª temporada. Recalibração, quando Sheldon apoia Penny ao largar o emprego e seguir o sonho de atriz, algo que Leonard não entendeu, mostra que Sheldon realmente se importa com ela. Devido ao desenvolvimento dos personagens e ao vínculo iniciado em A Deficiência do Pato Adesivo, Sheldon e Penny se tornam tão próximos que compartilham segredos que nem contam aos próprios cônjuges. O vínculo deles nunca é retratado como algo além de platônico, mas é tão forte e emocionalmente íntimo que ambos os parceiros românticos, em vários momentos, têm dificuldade para entender. Decidi seguir seu conselho e marquei um encontro com Amy Farrah Fowler. Ah, que ótimo. Divirta-se. Espera, você tem que me levar. O quê? Esse tipo de relacionamento complexo é raro em sitcoms, e esse é justamente o objetivo. A amizade entre Leonard, Sheldon, Howard e Raj foi divertida, e o romance de Leonard e Penny bem executado. Mas esses relacionamentos são bem padrão para o formato. Já a amizade entre Sheldon e Penny, por outro lado, era algo totalmente único em The Big Bang Theory. É por isso que todo mundo ainda se lembra disso hoje, e porque o episódio que definiu essa amizade foi absolutamente perfeito. Não acredito que um cano estourou e deixou isso aí. Não tem nenhum cano estourado. Como você sabe? Então, o que é? Oi, gente. Alguém está fazendo sopa? Televisão e comédia talvez formem a melhor combinação de todas. Seja relaxando no sofá após um longo dia ou vendo o último episódio com quem você ama, nada supera uma boa risada. Mas, hoje em dia, a comédia na televisão muitas vezes vem acompanhada de muita bagagem. Repleta de emoção, abertamente subversiva e por vezes surpreendentemente violenta, essa nova onda de programas modernos parece muito séria. Então, o que exatamente aconteceu com as risadas de fundo e as sitcoms descontraídas de antigamente? É engraçado. É estranho, pois a situação não é engraçada. Eu sei, as risadas mostram que é engraçado. Eles têm timing, cara. Eles têm timing, com certeza. Há 75 anos, os prêmios Emmy homenageiam as conquistas das maiores estrelas da televisão. Como prova da importância do humor na TV, a Academia de Artes da Televisão criou a categoria de comédia no Emmy apenas 4 anos após sua fundação. Diante das críticas antigas ao humor na TV e do apelo universal da comédia, seria de se esperar que os votantes da Academia de Artes da Televisão não errassem. Mas, na verdade, o prêmio Emmy do horário nobre de melhor série de comédia se tornou a categoria mais polêmica da história da academia. Embora seja fácil culpar os votantes do Emmy, as listas triplicadas de indicados refletem mais o estado lamentável das comédias televisivas em geral. Quando a academia divulgou sua lista de indicados ao prêmio de melhor comédia de 2024, foi impossível não notar algumas mudanças importantes. Das 8 comédias televisivas indicadas, uma série se destacou como um peixe fora d'água. Porque, entre tantas séries da HBO com palavrões, gêneros diversos e declarações sociais, só uma sitcom resistiu. Abbott Elementary, façam barulho! A sitcom, ou comédia de situação, é um gênero específico que depende de um local fixo e de um elenco recorrente de personagens. Diferente das comédias de esquetes, as sitcoms permitem ao público se identificar com personagens e cenários familiares. Apesar de Pin Right to Progress, primeira sitcom televisionada em 1946 ter sido produzida na Europa, as sitcoms americanas logo ganharam destaque. Abbott Elementary não tem risadas de plateia, mas em um mundo cheio de humoristas forçados e gangsters sorridentes, o falso documentário da ABC é um verdadeiro clássico. A criadora e estrela Quinta Brunson retrata uma escola sem recursos em uma grande metrópole. Apesar dos momentos difíceis, ao contrário do drama ansioso de The Bear, Abbott Elementary é totalmente encantadora. Ah, você trabalha no distrito escolar? Sim. Ah, você sabe que essas escolas são criminosamente subfinanciadas. Sim. Eu estou cuidando disso. Vamos só tirar a foto. Ok. Antes das comédias mais sérias ganharem espaço no Emmy, sitcoms leves como Abbott Elementary dominavam. Durante os anos 1950, I Love Lucy dominou a categoria com vitórias duplas e várias indicações. Nos anos 60, Bob Newhart, Andy Griffith e Dick Van Dyke dominaram as premiações. Nos anos 70, Mary Tyler Moore e All in the Family lideraram, e nas décadas seguintes, até os anos 2000, a sitcom americana parecia imparável. Estados Unidos.
É fácil olhar para as indicações ao Emmy de 2024 como um sinal de mudança drástica, mas na verdade, essa onda de comédias de TV sombrias tem sido mais como um lento gotejar de humor negro e histórias comoventes. Como mencionado, Tudo em Família foi destaque nas comédias de TV dos anos 70 e indicado ao Emmy em todas as suas 9 temporadas. No fim, com 4 prêmios, Tudo em Família foi uma sitcom clássica e hilária, com a tradicional trilha de risadas. Posso saber o que teremos para o jantar hoje à noite? Nada. Mas por trás das piadas rápidas e do elenco famoso da família Bunker, havia um conteúdo realmente ousado. Com enredos centrados em temas que iam do racismo, a guerra do Vietnã e estilos de vida diferentes, Tudo em Família falava diretamente a um público que enfrentava esses mesmos desafios. Não dá pra comparar de forma justa uma sitcom antiga como Tudo em Família com uma comédia atual como Abbott Elementary. Mas deixando de lado o tema e as normas sociais, é possível perceber uma linha de continuidade de uma para a outra no que diz respeito ao que o público espera de uma comédia na TV. Risadas com emoção. Meu Deus, o que ele acabou de dizer pra você? Que se você não se sair bem, vai ser demitida? Pior. Ele resmungou e eu não ouvi. Ao analisarmos a permanência de Tudo em Família, essa veia séria, tão comum atualmente, é bastante evidente. Por exemplo, no especial em 2 partes da 8ª temporada, o aniversário de 50 anos de Edith, a família Bunker enfrenta um crime devastador. Esses episódios altamente aclamados servem como um lembrete de que Tudo em Família ultrapassou limites de maneiras com as quais ainda estamos lidando hoje em dia. Isso nos faz questionar se até mesmo algo mais leve como Abbott Elementary pode chegar tão longe. Como abordar o lado sombrio da humanidade e ainda ser engraçado? Você ouviu isso aqui? Fujão do serviço militar. Fugitivo da justiça, sabe? FBI, o que você acharia do FBI indo jantar com você? Ah, Art, a gente não tem peru suficiente. Também ao lidar com temas maduros nos velhos tempos das sitcoms, MASH revolucionou a TV. Com cenário na Guerra da Coreia e médicos de campo excêntricos, a comédia da CBS fez grande sucesso com público e academia. Em sua bem-sucedida trajetória de 11 anos, MASH recebeu uma quantidade impressionante de indicações e 14 vitórias. E para um programa que abordava temas extremamente pesados, parecia que o público ansiava por intensidade. Mas olhando para os vencedores e indicados de hoje, fica claro que, se algo mudou para pior, foi aquele senso clássico de moderação. Em um programa como MASH, ambientado em uma comunidade devastada pela guerra, a perda e a morte prematura são inevitáveis. E MASH trata esses temas com o cuidado e a delicadeza de um cirurgião. Guerra não é inferno, são coisas diferentes e a guerra é bem pior. É como dizer, sabemos que você veio rir, então deixamos o pesado fora da tela. Já Rex, vencedor do Emmy de Comédia de 2024, preferiu lidar com suas cenas pesadas de forma diferente. Situada no universo do stand-up e da vida de celebridades, frequentemente adota um tom mais pesado. É fácil trocar as duras verdades da vida por choque, e conforme roteiristas consomem conteúdos mais adultos como MASH, as fronteiras entre comédia e violência se confundem. Mas Hacks mantém o tom sensacionalista da TV moderna, apesar de sempre haver indicados ao Emmy exagerados, What We Do in the Shadows supera a todos. Com clima de falso documentário como Abbott Elementary, What We Do in the Shadows leva a subversão ao extremo. Ele é meu camarada, parceiro e soldado podre. Também é meu queijinho doce e parceiro de farra. Comédias sobrenaturais elogiadas pela crítica existem há tempos, como a indicada ao Emmy de 1968, O Fantasma da Senhora Muir. O sangue de What We Do in the Shadows pulsa forte no terror. Há poucas décadas, sitcoms em estilo falso documentário como Abbott e Sombras dominaram o Emmy. Começando com uma versão americana de The Office da BBC, a NBC foi pioneira nesse gênero em ascensão. A emissora emendou o sucesso de sua série vencedora do Emmy com Parks and Recreation, outro favorito da crítica. A HBO aderiu às comédias de ambiente de trabalho com VIP, vencedora de vários prêmios Emmy. Sue. O presidente ligou? Não. Apesar das ações adultas e políticas da estrela do sitcom, VIP manteve a comédia como prioridade, seguindo seus antecessores. Então vai se ferrar, Sally grandona. Mas nenhuma dessas séries de comédia em estilo falso documentário chegou perto do domínio absoluto da concorrente ABC, porque quando Modern Family apareceu, tanto a academia quanto o público encontraram seu novo queridinho da crítica. Com 5 vitórias seguidas, Modern Family segue empatada com Frasier no recorde de Emmys em comédia. Porém, com o tempo, as coisas mudaram.
Enquanto sitcoms em formato de falso documentário ganhavam prêmios, um novo tipo de comédia televisiva surgiu. Com o surgimento de plataformas como Netflix e Amazon Prime, comédias claramente adultas passaram a fascinar os assinantes. Séries como Orange is the New Black, Master of None e Transparent, com alta audiência e foco no lado emocional, receberam indicações ao Emmy quase de imediato. Mas talvez tenha sido em 2018 que a comédia televisiva realmente mergulhou de vez em águas desconhecidas. Indicados como Blackish, Unbreakable Kimmy Schmidt, Curb Your Enthusiasm e Silicon Valley, lembravam bastante as indicações ao Emmy de outros anos. Mas o drama eletrizante de Glow, o retrato estilizado de Atlanta e a violência extrema de Barry representavam uma realidade totalmente nova. No fim, The Marvelous Miss Maisel, da Amazon Prime, venceu em 2018, mas até essa série semi-biográfica sobre uma comediante trouxe mais drama que humor. Esses elementos dramáticos não são novidade na comédia televisiva. Antes de The Big Bang Theory ser a última comédia premiada com risadas de fundo, Anos Incríveis já conquistava os votantes e o público com uma abordagem mais contida e realista sobre amadurecimento. Embora seja altamente estilizada e cerebral, Reservation Dogs de 2024 talvez seja o análogo mais próximo de comédias emocionalmente marcantes como Anos Incríveis. É surreal e incisiva demais para ser uma real lembrança das dramédias do passado. Embora Curb Your Enthusiasm ainda dispute o Emmy ocasionalmente, as comédias mais ousadas da TV estão fora da premiação há mais de uma década. Como a sitcom mais longa da história americana, It's Always Sunny gerou mais risadas e fãs do que a maioria dos programas. Sem indicações ao Emmy e seguindo em frente, isso virou ainda mais parte do folclore do programa. Quer dizer, acho que somos nós. Afinal de contas, sabe, somos nós. Que se danem. Sabe por quê? Porque eu gosto da gente. Sempre podemos esperar que um dia It's Always Sunny tenha o reconhecimento merecido e que as indicações ao recém-falecido Curb Your Enthusiasm sejam um gesto em favor da verdadeira comédia. Mas esses destaques de baixo drama são séries clássicas criadas no auge das sitcoms da TV aberta, uma época que já parece passada. Neste ponto, muitos ficam se perguntando o que é preciso para conseguir que uma comédia genuína seja desenvolvida para a televisão, mas talvez o verdadeiro problema esteja em uma evolução do gosto do público. Sitcoms padronizadas ainda existem, mas parece que já superamos seus prazeres simples. Risadas enlatadas seguem nos reboots e novas versões de sitcoms clássicos, mas quem realmente pensa nisso? Talvez os roteiristas da comédia moderna não busquem o mesmo público de Frasier ou Seinfeld. Aos possíveis votantes do Emmy, pode haver interesse em valorizar histórias com narrativas de qualidade, não só piadas constantes. Com tantos dramas de TV de destaque, talvez não haja mais espaço para séries levemente engraçadas e muito sérias. Independentemente do motivo da queda das comédias de TV, é claro que o público sente falta das risadas. E seja através do olhar retrô de uma sitcom padronizada ou de algum novo gênero híbrido, todos nós esperamos pelo retorno de uma boa e velha piada. Mas eu realmente queria um prêmio. Eu estava morrendo de vontade de ganhar um. Eu não me importaria de ganhar um. Não acredito que realmente nos casamos. É oficial. Pela tradição, deveríamos pendurar os lençóis fora para mostrar aos moradores que consumamos o casamento. Assim começou a 12ª temporada de The Big Bang Theory. Nessa época, a série já tinha mais de 250 episódios, mas seguia tão popular que a CBS propôs renovar por pelo menos mais 2 temporadas. Ah, ótimo. 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 O sucesso foi além dos sonhos da maioria dos atores e produtores de TV. Pareceria óbvio continuar a série adorada. Mas quem é fã sabe que não foi assim. Em vez de durar mais 2 temporadas, The Big Bang Theory terminou de repente. Tenho orgulho em dizer que temos as estrelas da comédia mais explosiva da TV. O episódio final foi ao ar hoje, após 12 temporadas. Estreando na CBS em setembro de 2007, The Big Bang Theory acompanhou a vida dos físicos e colegas de quarto da Caltech, Sheldon Cooper e Leonard Hofstadter, interpretados por Jim Parsons e Johnny Galecki, além da vizinha deles, Penny, interpretada por Kaylee Cuoco. Co-criada por Chuck Lorre e Bill Prady, a série rapidamente se tornou um grande sucesso e transformou seu elenco em grandes estrelas, especialmente Parsons, que ganhou o Emmy de melhor ator em série de comédia 4 vezes por sua atuação como Sheldon. E já tinha conquistado mais do que a maioria de vocês poderia sonhar, mesmo com minha hora de dormir sendo às 9 da noite. Claro, a grande maioria das sitcoms perde popularidade com o tempo. The Big Bang Theory manteve tanta popularidade que, 10 anos após a estreia, ainda gerou o spin-off Young Sheldon, que por sua vez originou o primeiro casamento de George e Mandy. Por isso foi tão surpreendente o anúncio em agosto de 2018 de que a 12ª temporada seria a última.
Os anúncios não explicaram por que a série terminaria, e como dissemos, a emissora não estava satisfeita com o fim. Eles queriam pelo menos mais 2 temporadas, assim como Chuck Lorre e a maioria do elenco. Em janeiro de 2019, 5 meses antes do episódio final, Parsons disse à mídia que a decisão de encerrar a série foi tomada porque, no início da 12ª temporada, avisou roteiristas e produtores que queria seguir em frente. Na época, Parsons disse que sentia não haver mais nada a explorar criativamente. Segundo ele, não é que não pudéssemos continuar, mas parecia que já tínhamos tirado toda a carne desse osso. E considerando que a 12ª temporada levaria o número de episódios da série para 279, tornando-a a série multicâmera mais longa da história da televisão, não é difícil entender o ponto de vista dele. Parsons revelou preocupação em envelhecer e não conseguir mais interpretar Sheldon de forma convincente, questionando até quando poderia usar as camisetas do personagem sem parecer velho para o papel. O que há de errado com você? Eu sou o Flash, acabei de bater 30 mil vezes. Quando começaram a falar da 13ª temporada, Parsons sabia que precisava agir. Em entrevista antes do episódio final, ele disse: "Foi a primeira vez fazendo esse programa e talvez eu não quisesse renovar após o fim da 12ª temporada." Em 2020, Parsons revelou ao ator David Tennant em seu podcast que já sentia que seu tempo no programa terminaria ao assinar a última renovação de contrato de 2 anos no final da 10ª temporada, por diversos motivos. O programa teve início com a gravação de seu piloto original não exibido em 2006. Sheldon e Leonard são os únicos personagens conhecidos nesta versão, o que indica que, em 2019, Parsons já interpretava Sheldon há 13 anos e queria experimentar novos papéis como ator. Essa ambição aparece em seu currículo nas últimas temporadas do programa, com participações na peça da Broadway de 2015 Um Ato de Deus, e no sucesso de 2018, A Remontagem de Os Rapazes da Banda. Ele teve papel coadjuvante em Estrelas Além do Tempo, 2016, e principal em Um Garoto, como Jake, 2018. Parsons contou que começou a se sentir sobrecarregado. Trabalhar em uma sitcom consome muito tempo, e gravar 24 episódios de The Big Bang Theory por temporada, enquanto lidava com outros projetos e compromissos, o deixou exausto. Você está dizendo isso porque as coisas são indizíveis? Isso também deixou ele quase sem tempo para o marido, o diretor de arte Todd Spivak. A piora na saúde do cachorro de 14 anos que Parsons dividia com Spivak não ajudava. O ator começou a ficar ressentido pelo fato de ter que sair correndo para gravar comerciais quando preferia estar com seu animal de estimação doente. Numa noite, durante os garotos da banda, Parsons escorregou e quebrou o pé ao receber os aplausos finais, atingindo seu limite. Segundo Parsons, eu me sentia à beira de um precipício, cambaleando e vendo algo sombrio abaixo. A enxurrada de eventos emocionais fez o ator repensar o ritmo da sua vida. Parsons disse a Tennant que percebeu que seu pai morreu aos 52 anos, só 6 anos mais velho do que ele, na 12ª temporada de Big Bang. A percepção macabra lhe deu um momento de clareza, e ele decidiu que havia chegado a hora de desacelerar e aproveitar a vida. Tudo isso fez Parsons finalmente avisar Lorre que deixaria o programa. Lorre ficou supostamente chocado com a notícia. A série empregava centenas de pessoas, e se chegasse ao fim, todas essas pessoas logo se encontrariam sem emprego. Parsons achava que o programa seguiria sem ele, mas fãs de The Office talvez discordem desse otimismo. A série continuou mesmo após a saída de Michael Scott, vivido por Steve Carell. Michael, no entanto, era o personagem principal em torno do qual todo o programa foi construído, e Carell era sua maior estrela, então críticos e o público ficaram compreensivelmente céticos, e esse ceticismo acabou sendo 100% justificado. Eu declaro falência! Os produtores trouxeram grandes talentos para substituir Michael Scott, mas isso não funcionou e a série perdeu qualidade. Da mesma forma, Sheldon já havia se tornado há muito tempo o personagem central de destaque em The Big Bang Theory, e foi com base nisso que tanto Lorre quanto a emissora discordaram do ator e concluíram que, sem ele, The Big Bang Theory teria que acabar. A decisão de Parsons foi comunicada ao elenco no escritório de Lorre e, segundo relatos, todos foram pegos totalmente de surpresa. Anos depois, Galek revelou que ficou chateado com a condução do caso e sugeriu que Parsons deveria ter conversado com o elenco antes e preparado todos para sua decisão. Mas, ao mesmo tempo, Cuoco, que presumiu que a reunião fosse sobre uma futura 13ª temporada, foi quem mais se abalou. Ao perceber o que ocorria, a atriz chorou e mal conseguiu olhar Parsons na leitura do roteiro no dia seguinte. Depois lembraria: "Eu não conseguia respirar, parecia uma morte."
A decisão gerou atrito entre os 3 protagonistas na temporada final, mas como Cuoco depois admitiu, todos concordaram que a série não seguiria sem Sheldon. Parsons, por sua vez, continuaria defendendo a forma como lidou com a situação, mas o tempo cura todas as feridas, e pelo que podemos perceber, não restaram mágoas entre eles hoje em dia. Após Big Bang, Parsons teria mais tempo para a família e para diversificar a carreira. Ele apareceria em filmes como a adaptação de 2020 de The Boys in the Band, Spoiler Alert de 2022 e retornaria ao teatro em 2024, produções da Broadway de Mother Play e Our Town, assim como a remontagem Off-Broadway de 2022 de Terrence McNally's A Man of No Importance, e ele ainda faria mais televisão, aparecendo na série Hollywood da Netflix em 2020 e, claro, continuando envolvido com Young Sheldon. Você está escrevendo memórias ou um romance de fantasia? Para sua informação, a palavra memórias vem de memória, e essas memórias são minhas. Cuoco continuou produzindo e estrelando The Flight Attendant, que quebrou o recorde de maior estreia da HBO Max e garantiu à atriz sua primeira indicação ao Emmy de melhor atriz em série de comédia. Ela se mostrou insatisfeita com o fim de The Big Bang Theory, já que Penny ficou grávida, mas depois viu o final como uma bênção. Estamos felizes que tenha sido assim, porque mexer na química do elenco de The Big Bang Theory teria sido um grande erro. Todas as coisas boas, até mesmo as sitcoms mais bem-sucedidas, precisam chegar ao fim. Os fãs podem não gostar e o elenco e a equipe podem não concordar, mas mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer. Então, o melhor que qualquer série pode esperar é terminar do seu próprio jeito, como Jim Parsons fez. Admita, ele é adotado. Como eu poderia ser adotado se tenho uma irmã gêmea? Pense, macaquinho, pense. Já chega, ninguém é adotado. Eu queria ser... Isso ainda pode ser providenciado. Trecho de Young Sheldon, série derivada do grande sucesso da CBS The Big Bang Theory. Agora, no mundo atual de reboots, remakes e sequências, criar um derivado de sucesso para uma série de TV querida é incrivelmente difícil. E criar um derivado que seja ainda melhor do que o original adorado é quase impossível, por isso estamos surpresos em dizer que, de alguma forma, Young Sheldon pode realmente ter conseguido isso. Olá, doutora Bowers, é o Sheldon Cooper. Preciso de mais anestesia? Não, eu não tenho um problema dentário. Preciso entrar em transe para falar com Todd, o deus do conhecimento. Criada por Chuck Lorre e Bill Prady, The Big Bang Theory estreou em setembro de 2007. A série seguia um grupo de amigos nerds de 20 e poucos anos em Pasadena, Califórnia, e no centro desse grupo estava Sheldon Cooper, físico teórico da Caltech com QI de gênio, humor afiado e personalidade infantil. Apesar de certo lado maldoso... Eu brinco com o geólogo, é claro, mas é só porque eu não tenho respeito pela área. Sheldon, vivido por Jim Parsons, virou um grande destaque e ícone da cultura pop. Sua popularidade tanto com os fãs quanto com os críticos foi um dos principais motivos pelos quais a série teve impressionantes 279 episódios ao longo de 12 temporadas, ganhando 7 Emmys em 46 indicações. Por outro lado, The Big Bang Theory não era exatamente adorada por todos. A série era frequentemente criticada por seu humor muitas vezes sexista e misógino, além do hábito de usar a própria cultura nerd que dizia representar como alvo da maioria de suas piadas. Apesar de ser uma das sitcoms mais assistidas de sua época, The Big Bang Theory terminou no auge porque Jim Parsons optou por não participar da 13ª temporada. Porém, ele não avançava muito profissionalmente, pois em novembro de 2016, a CBS começou a negociar um derivado focado em uma versão jovem de Sheldon Cooper. Proposta por Jim Parsons aos produtores de The Big Bang Theory, a série foi encomendada em março de 2017. Ela estrearia em setembro, ao mesmo tempo das 2 últimas temporadas de The Big Bang Theory, que funcionaram como trampolim ao trazer membros do elenco em participações especiais, conectando as 2 séries. Se você está assistindo a isso, eu presumo que algo ruim aconteceu. Algo que está fazendo você questionar tudo. Eu sou tão inteligente. Agora, como já falamos antes, ao criar um derivado, há 2 opções principais para os criadores. A primeira, e mais comum, é fazer um clone disfarçado. Esse derivado é do mesmo tipo do programa original, mas pode ter ângulo diferente, elenco quase todo novo e se passar em outro tempo ou lugar. Exemplos incluem a franquia NCIS e Law & Order. A vantagem desse modelo é óbvia. Se os fãs gostam do original, há uma boa chance de que gostem de mais do mesmo. Dito isso, a história da televisão está cheia de fracassos de derivados que tentaram imitar o estilo e o tom de seus predecessores.
Séries como Joey, That 80s Show e How I Met Your Father, por exemplo, pareciam apenas imitações baratas de Friends, That 70s Show e How I Met Your Mother, e nenhuma delas chegou perto de repetir o sucesso de seus respectivos originais. Outra forma de criar um derivado é escolher um personagem interessante do original e fazer uma série diferente em torno dele. É uma abordagem arriscada porque ver apenas um personagem que eles reconhecem não vai necessariamente convencer o público a assistir a uma série que talvez eles não se interessassem de outra forma. Por outro lado, oferecer aos fãs um universo único que ainda assim parece, de alguma forma, fazer parte do que veio antes pode, às vezes, contornar a nostalgia deles pelo original e salvar o derivado de parecer uma decepção. Não é garantia de sucesso, mas séries que optaram por esse caminho incluem alguns dos spin-offs de maior sucesso de todos os tempos, como Frasier e Better Call Saul. Talvez porque The Big Bang Theory ainda estava no ar e não queria competir com um programa similar, os produtores optaram por esse caminho em Young Sheldon. O que eles entregaram era tão diferente que, sem saber antes, dificilmente perceberia ser um prequel de The Big Bang Theory. Conforme o código de vestimenta e aparência dos alunos, este menino está com roupa esportiva fora da área permitida, e a blusa da menina é translúcida, mostrando seu sutiã. Criado por Laurie e Stephen Malero, Young Sheldon acompanha a criança prodígio do título enquanto cresce com sua família no leste do Texas no fim dos anos 80. A família inclui a mãe protetora e religiosa de Sheldon, Mary, o pai George, treinador de futebol cabeça dura, mas bondoso, o irmão mais velho George, sem grandes ambições, a irmã gêmea Missy, de língua afiada, e a avó materna sarcástica, chamada de Mima. Amplamente aclamado por críticos e fãs, Young Sheldon teve 141 episódios ao longo de 7 temporadas. Atualmente, poucas séries passam de 2 temporadas com 8 episódios, o que torna Young Sheldon um grande sucesso. Por isso, é natural questionar o que funcionou. Bem, para começar, Young Sheldon era uma série bem diferente de sua antecessora. The Big Bang Theory era uma sitcom multicâmera com trilha de risadas, enquanto Young Sheldon usava câmera única e sem risadas. As histórias de Young Sheldon eram narradas pela voz do Sheldon adulto como narrador onisciente, algo ausente na série original. Em qualquer crise da vida real, o modo padrão da minha família é pânico irracional. O Sean vai morrer, o Sean vai morrer. Ou apatia total. Ai, meu Deus. Dar ao derivado uma visual e clima totalmente diferentes foi provavelmente, em parte, uma reação às mudanças nas tendências das sitcoms, mas logo de cara, de alguma forma, isso fez o universo de The Big Bang parecer maior. Assim como Friends e How I Met Your Mother, The Big Bang fazia parte de um gênero de sitcoms sobre relacionamentos românticos e vidas profissionais de jovens adultos urbanos. Em contraste, seu derivado no interior era um programa familiar focado em uma criança. Dessa forma, era muito mais parecido com Anos Incríveis ou Malcolm, ambos claramente grandes influências. Young Sheldon também tinha ótimos personagens e um elenco excelente. Sheldon é interpretado por Ian Armitage, da série Big Little Lies, que tinha apenas 9 anos ao estrear Young Sheldon. Trocar o ator de um personagem icônico, mesmo em uma idade diferente, sempre corre o risco de afastar uma base de fãs já existente. Mas dizer que Armitage foi perfeito para o papel seria até pouco. Com a narração de Parsons como Sheldon adulto, ambos unem-se para apresentar uma versão mais completa do personagem do que em The Big Bang Theory. O mesmo pode ser dito sobre os membros da família de Sheldon, exceto por George Sr., que morreu antes dos eventos retratados na série original. Todos eles são personagens que já haviam aparecido em The Big Bang Theory de alguma forma, mas reescalados para a série derivada com atores mais jovens. Cada um deles ganha uma nova profundidade e amplitude, muito além do que qualquer um teve na série original. O efeito é especialmente marcante no caso da mãe de Sheldon, Mary, que é interpretada por Zoe Perry, filha na vida real da atriz Laurie Metcalf, que interpretou Mary na série original. Em Young Sheldon, os Coopers são retratados como uma família muito comum, com a qual é muito fácil se identificar, fazendo o melhor que podem para lidar com um garoto gênio e excêntrico em suas vidas. Eles são bem diferentes do elenco de apoio do Sheldon em The Big Bang Theory, oferecendo a ele uma dinâmica totalmente nova. Essa grande mudança cria novas histórias para o personagem, que complementam o que os fãs já viram na série original, sem atrapalhar ou prolongar desnecessariamente. Fico feliz que você tenha gostado. Então, Sheldon, o que você achou da sua primeira aula de física teórica? Acho que farei isso pelo resto da vida. Boa escolha. Por exemplo, segunda temporada, episódio 22, Uma Coisa de Ciência Sueca e a Equação da Torrada. Este episódio emocionalmente difícil mostra Mary preocupada com o que vai acontecer quando ninguém aparecer na festa do Prêmio Nobel para a qual Sheldon convidou toda a escola.
Nesta quarta-feira, o Prêmio Nobel de Física será anunciado. Convido todos para minha garagem às 5h da manhã para ouvir ao vivo e participar desse momento histórico. Depois, juntar os pedaços quando ninguém aparece e o herói de Sheldon nem vence. É um episódio comovente que ganha um tom esperançoso ao mostrar versões jovens dos futuros amigos de Sheldon em Big Bang. O mais importante é que a mudança nos mundos da história traz também uma grande mudança de tom. O humor gentil e sincero de Young Sheldon é, em muitos aspectos, a antítese do humor grosseiro, ousado e ocasionalmente ofensivo de Big Bang. Na verdade, provavelmente não seria exagero dizer que Young Sheldon pode até ser o tipo de série que facilmente agradaria pessoas que odiavam Big Bang. Ou seja, era uma série que se sustentava sozinha e você não precisava gostar ou sequer ter visto Big Bang para entender o que ela tinha a oferecer. E talvez seja por isso que Young Sheldon durou tanto tempo e agora tem sua própria série derivada. O primeiro casamento de George e Mandy estreou em outubro de 2024 e foca na vida de casado do irmão mais velho de Sheldon, George. Outros personagens de Young Sheldon fizeram participações, mas fora isso, a nova série derivada é tão diferente de Young Sheldon quanto Young Sheldon era de The Big Bang Theory. Retornando ao formato multicâmera e com risadas de fundo, George e Mandy se assemelha mais a The Big Bang Theory do que ao seu predecessor direto. Até o momento desta redação, a série tem apenas uma temporada, mas até agora parece ser um sucesso, tendo recebido em sua maioria críticas positivas e uma audiência razoável. Só o tempo dirá se Chuck Lorre e sua equipe terão sucesso em criar outra série de sucesso, mas o histórico deles sugere que, se há uma fórmula para spin-offs, talvez eles tenham descoberto o segredo.